Essa é uma história inspirada em um relato real. Os nomes dos verdadeiros envolvidos foram alterados para preservá-los. Se você quer contar sua história de separação ou divórcio, entre em contato pelos canais disponíveis na descrição do vídeo ou na bio. Descobri que meu marido era pai da filha da minha melhor amiga. Eu e Camila éramos o tipo de amizade que as pessoas invejam. Desde os 13 anos, uma completava a frase da outra. Fizemos colégio juntas, compartilhamos segredos, choramos pelos mesmos amores e rimos das mesmas bobagens. Ela sempre foi o oposto de mim. Eu, reservada. Ela, expansiva. Eu gostava do silêncio. Ela do palco. Mas éramos irmãs de alma, ou pelo menos eu acreditava nisso. O tipo de ligação que parece imune ao tempo, às distâncias e principalmente aos homens. Quando conheci o Daniel, foi ela quem me incentivou a sair de casa. Você vive se escondendo atrás do trabalho, ela disse, empurrando o vestido em mim na frente do espelho. A gente tinha 28 anos e achava que sabia de tudo. Daniel era o novo arquiteto da empresa em que eu trabalhava. Um homem sereno, educado, com um humor discreto que me encantou. Camila foi a primeira a conhecê-lo fora do escritório. Naquela noite, num jantar simples, ela riu das piadas dele e depois cochichou. Amiga, esse é diferente. Esse é pra casar. E eu acreditei. Porque Camila sempre teve esse instinto, essa capacidade de ler as pessoas. Mal sabia eu que, dessa vez, ela lia com os próprios desejos. O namoro foi rápido. Daniel era o tipo de homem que fazia a gente se sentir segura. Flores inesperadas, mensagens gentis, planos para o futuro. Camila acompanhava tudo de perto, vibrava com cada passo. Foi ela quem organizou o chá de panela, quem segurou o meu véu no altar, quem chorou no casamento mais do que minha própria mãe. Você merece ser amada assim, ela disse, com os olhos marejados. Eu abracei aquela frase como quem recebe uma bênção. Os primeiros anos foram bons. Daniel trabalhava muito e eu também. Camila continuava presente. Os almoços de domingo, as conversas longas, as confissões trocadas entre taças de vinho. Ela tinha terminado um relacionamento conturbado e dizia que eu era o exemplo de que ainda existiam homens bons. Eu acreditava nisso. E talvez por acreditar tanto, deixei de observar o óbvio. O tempo foi passando e as coisas começaram a mudar sutilmente. Camila vinha sempre sozinha, mas Daniel fazia questão de perguntar por ela. Como está a Cami? Ela tá bem? Eu achava bonito o cuidado, a amizade que se estendia a ele, mas havia um brilho estranho no olhar dele quando ela ligava, uma pressa disfarçada em atender. Pequenos gestos, minúsculos sinais, nada que justificasse desconfiança, mas o bastante para plantar incômodo. 2 anos depois do meu casamento, Camila apareceu grávida. Chegou com o sorriso mais feliz do mundo, segurando o ultrassom e dizendo: "Você vai ser a madrinha, Gi." Eu chorei, porque eu sabia o quanto ela queria ser mãe. Ela dizia que o pai era um rapaz com quem tivera uma relação breve, alguém que não quis assumir. E eu, na minha lealdade cega, ofereci apoio incondicional. Ajudei nas compras, acompanhei consultas e fui o ombro quando as inseguranças vinham. Daniel, por outro lado, parecia diferente. Gentil, sim, mas contido. Na primeira visita à maternidade, ele levou flores, mas evitou pegar a bebê no colo. Eu não entendi o motivo. Talvez ciúmes, pensei, mas quando ele finalmente a olhou, uma menina linda, morena clara, olhos castanhos profundos, vi um silêncio no rosto dele que não era o de quem admira. Era o de quem reconhece. O nome escolhido foi Lia, e Daniel comentou com voz baixa: "Bonito, nome de quem muda a vida da gente." Camila riu. Eu também. Mas por dentro, algo vibrou errado. No começo, eu achei que fosse só cansaço. A casa parecia mais quieta desde que a Lia nasceu, como se o mundo tivesse abaixado o volume para que um bebê pudesse dormir. Mas não era silêncio de ternura. Era um silêncio estranho, pontudo, feito de coisas não ditas. Daniel chegava, tirava os sapatos na porta,
Passava a mão nos cabelos e perguntava por ela com uma delicadeza que não combinava com a distância. A Lia está bem? A Camila está precisando de alguma coisa? Eu respondia que sim, que estava tudo em ordem, e ele assentia sério, como quem anota um recado que não pretende esquecer. Eu tentei racionalizar. Ele sempre fora cuidadoso, atento com os outros. Talvez fosse apenas isso. Empatia com alguém que acabara de parir sozinha. Mas o tempo tem uma maneira cruel de organizar os fatos quando a gente não quer. A cada visita a Camila, eu via Daniel se encolher por dentro, como se estivesse numa sala de espera que nunca o chamava pelo nome. Ele evitava o colo da criança, mas decorou o horário das mamadas. Não segurava, mas comprou uma cadeirinha idêntica à que tínhamos no carro para facilitar quando a gente levar as duas juntas, ele disse. As duas, como se Lia me pertencesse também. Camila, no meio de tudo, parecia exausta e feliz, num cansaço bonito que só quem é mãe conhece. Às vezes eu a encontrava sentada no chão, com Lia no peito, o cabelo preso de qualquer jeito e um sorriso que não precisava de espelho. Ela me salvou, dizia, e eu acreditava. Eu queria acreditar. Mas a tal vibração errada, aquela que começou lá atrás na maternidade, se repetia em detalhes que eu teria jurado não notar se não doíam tanto. Teve o dia da farmácia. Eu e Daniel passávamos por uma drogaria voltando do mercado e ele insistiu em parar. Disse que precisava comprar algumas coisas. Voltou com fraldas do tamanho exato da Lia e um creme específico que a Camila tinha comentado numa conversa que eu achei despretensiosa demais. Eu só soube porque a caixa da fralda tinha o adesivo da promoção "Compre duas e leve a terceira", e no porta-malas já havia duas iguais, compradas por mim na semana anterior. É bom estoque, ele disse, sem me olhar muito. Eu guardei o silêncio junto com as compras. Teve também a história do plano de saúde. Camila, orgulhosa, me contou numa ligação que tinha conseguido incluir a Lia num plano ótimo, ajuda de um amigo que entende desses trâmites. No mesmo dia, encontrei na mesa do escritório de Daniel um papel com anotações de telefones de corretoras e o nome da pediatra que ela havia mencionado, sublinhado 2 vezes. Você está ajudando a Kemi com o plano? Perguntei com doçura. Ele sorriu rápido demais, aquele sorriso que escorrega por cima da verdade. Só dei umas dicas, nada demais. O nada demais dele começou a crescer como uma sombra no corredor. As datas, as coincidências, o excesso de cuidado, a contenção no olhar. E, sobretudo, o nome, Lia. A primeira vez que Camila disse o nome, eu lembrei imediatamente de uma conversa antiga, numa madrugada em que eu e Daniel falávamos sobre filhos que talvez viriam. Ele disse que, se tivesse uma menina, chamaria Lia, curto e forte, nome de quem muda a vida da gente. Na hora, eu achei bonito. Agora sentia aquele eco bater nos meus ossos. Eu tentei brigar comigo mesma. Quantas Lias existem no mundo? Nome não é prova. Intuição não é evidência. Eu repetia isso como quem toma remédio amargo. Até que veio o domingo do churrasco. Minha família toda reunida no quintal da minha mãe. Camila chegou com a Lia no colo, os olhos brilhando. Daniel, que nunca gostou de grandes grupos, apareceu depois, dizendo que tinha ficado preso num orçamento. Eu o vi parar no portão. Ele respirou fundo antes de entrar, como quem mergulha num mar de inverno. Ao ver a Lia no colo da minha tia, ele desviou os olhos por um segundo, longo o suficiente para me aprender a olhar o desvio. Quando finalmente segurou a bebê, porque eu pedi, porque eu insisti, o braço tremia. Não era nojo, nem medo de derrubar. Era reconhecimento envergonhado, como quem encontra numa criança o próprio retrato guardado numa gaveta que não podia ter sido aberta. Nessa noite, dormi ao lado dele com a sensação física de uma pedra em cima do peito. A casa toda quieta, e eu escutava o barulho do nosso ventilador velho, como sempre. Mas por baixo do zumbido, havia outro som, o de uma história querendo ser contada. Às 2 da manhã, levantei devagar, fui até a sala
e abri o notebook. Resolvi vasculhar coisas que nunca me interessaram. Extratos de cartão, faturas de celular, backups automáticos do Google Fotos. Eu sempre respeitei muito as fronteiras, e talvez por isso elas me tenham engolido sem defesa quando foram cruzadas. No aplicativo de fotos, encontrei uma pasta compartilhada que eu não conhecia, criada no dia do nascimento da Lia. Não tinha fotos, só um link desativado e um título bobo. Primeiras vezes. Poderia ser coincidência. E eu tentei me convencer de que era. Fechei o computador, voltei para a cama, encostei o corpo no Daniel e aceitei o calor do gesto automático dele de abraçar minha cintura. "Tá tudo bem?" Ele murmurou. Eu disse que sim, e a minha voz soou como a de uma atriz que esqueceu a própria cara. A desconfiança virou rotina, silenciosa e persistente, como uma infiltração que mancha a parede por dentro. Eu comecei a perceber que Daniel revitalizou o hábito de correr às quartas e sextas à noite, justamente os dias em que Camila costumava dizer que a Lia tinha um soninho mais pesado, e por isso ela aproveitava para tomar banho mais longo, responder mensagens, colocar roupas em dia. Um dia, por impulso, o segui de carro a uma distância segura. Senti vergonha do que fazia, mas a vergonha já tinha mudado de endereço. Ele não foi ao parque. Foi até um prédio numa rua tranquila. Ficou 15 minutos do lado de fora, no carro, olhando para o celular, e de repente arrancou, como quem decide abandonar um abismo na última hora. Voltei para casa me odiando e agradecida. Talvez fosse loucura minha. Talvez fosse só isso. Na semana seguinte, Camila me chamou para acompanhá-la numa consulta. Disse que queria companhia. Eu aceitei. Lia precisava de uma vacina, e eu agarrei qualquer desculpa para me sentir útil. Enquanto esperávamos no corredor branco demais, a médica fez comentários normais de pediatra atenta, até que pediu a carteira de vacinação, e Camila a tirou de uma bolsa menor, organizada como quem guarda um tesouro. Quando eu segurei a carteira por um instante, vi um papel grampeado atrás com exames de rotina. Eu não queria ver, mas vi. Tipo sanguíneo da Lia, fator RH e uma anotação sobre histórico familiar. Lembrei, sem querer, do tipo sanguíneo do Daniel, que conhecia porque ele já doou sangue para um tio. Não sou perita, não fiz cálculos de genética. Só sei que uma equação impossível me atravessou a cabeça e ficou lá, como um risco vermelho. Saí da consulta com um nó na garganta que não se desfazia. Levei Camila para almoçar. Ela falava da falta de sono, de como o corpo aprende um novo idioma depois de ser mãe, e eu a escutava com afeto verdadeiro, porque apesar de tudo, meu amor por ela era real, e era justamente por ser real que doía tanto. Em certo momento, ela disse que às vezes achava que Lia tinha o olhar igual ao de alguém que a gente ama. Sorrindo, completou: "A gente sempre reconhece quem ama, né?" Eu congelei a boca num riso que não chegou aos olhos. Naquela noite, falei com Daniel. Não como acusação, mas como pedido. "Você tem alguma coisa para me contar?" Ele travou a mandíbula. Perguntou sobre o quê? Ganhando tempo. Sobre a Camila. Sobre a Lia. Sobre você. O silêncio que veio depois foi o mesmo que me acompanhava há meses, só que mais alto. Ele fechou os olhos e disse uma frase que não era confissão nem negação. "Eu não quero te perder." Eu não queria uma frase. Eu queria a verdade, mesmo que ela me matasse. E talvez ele soubesse. Nos dias seguintes, colecionei pequenas respostas que não respondiam nada. Mensagens apagadas, ligações não atendidas, justificativas com muitas vírgulas. Até que numa madrugada de sábado, o celular dele vibrou na mesa de cabeceira, com o som que ele usava para urgente. Eu já estava acordada. O corpo aprende a não dormir quando o coração está de plantão. Na tela bloqueada, um preview rápido. Ela teve febre. Está tudo bem agora. O nome do contato não aparecia, só o texto. Daniel levantou assustado, pegou o telefone, foi para a sala. Eu esperei 1 minuto. Depois, fui atrás. Ele estava sentado no sofá, na penumbra, com o rosto nas mãos. Eu fiquei de pé, sem acender a luz.
A voz saiu baixa. Foi a Camila? Ele demorou a responder. Foi a Lia. Eu senti uma onda de calor e frio ao mesmo tempo. Você é o pai? A pergunta saiu limpa, redonda, sem tremor. Ele respirou como quem mergulha. Eu não sei. A mentira mais covarde sempre começa com um não sei. Voltei pro quarto e sentei na cama. Senti o peso da minha vida inteira pousando nos meus ombros como uma ave cansada. Eu precisava da verdade. E a verdade, eu entendi ali. Não viria da boca dele nem da boa vontade de ninguém. Ela viria de um método, de um documento, de um corte limpo. Abri o notebook e escrevi uma mensagem curta para a Camila. Amanhã posso passar aí? Queria levar um presente para Lia. Ela respondeu com um coração. Eu fechei o computador e deitei de lado, olhando para o homem que eu amei com a sensação de estar assistindo a última madrugada de uma casa antes da demolição. No dia seguinte, cheguei com uma caixa de brinquedos educativos e um sorriso que me doía no rosto. Brinquei com a Lia no tapete, fiz aviãozinho, fui a tia que sempre fui. Em certo momento pedi para trocar a fralda. Camila riu. Disse que eu era a primeira madrinha que pedia isso. Eu quis rir também. Enquanto limpava a bebê, vi na cômoda um pacotinho de cotonetes estéreis e uma caixinha de lembranças com a pulseirinha da maternidade. Meu coração acelerou na velocidade errada. Pedi a Camila um copo d'água. Ela foi à cozinha. Eu, tremendo, peguei um cotonete. Toquei de leve a borda da boquinha da Lia, que sorriu como se a vida fosse só isso. Sorrisos leves. Guardei o cotonete num saquinho zip transparente que eu tinha levado na bolsa pro brinco que comprei, como eu tinha dito. Eu não sabia se odiava mais a mim ou ao que me forçava a fazer. No laboratório, a atendente não estranhou o meu pedido. Exames particulares, discretos, paguei em dinheiro. Não pedi prazos. Não perguntei sobre procedimentos. Entreguei o material e voltei para casa carregando o vazio do que a gente faz quando o amor exige uma prova que não deveria ser necessária. Na mesma semana, marquei também um exame comigo e com o Daniel, com outro pretexto qualquer. Nada de ilegal. Nada de grandioso. Só o método frio das coisas que precisam ser medidas. Enquanto esperava, fui percebendo que o silêncio dele se transformava em irritação. Ele começou a evitar a Camila ostensivamente, como se negar a presença dela o absolvesse de qualquer coisa. Quando eu mencionava o nome da Lia, ele mudava de assunto, virava o pescoço com força, como se afastasse uma memória. Era tarde demais. A verdade já estava a caminho, e eu não sabia se queria que ela chegasse. Na sexta-feira, o e-mail do laboratório apareceu no meu celular no meio do expediente. Parecia um e-mail comum, com aquele assunto asséptico de quem anuncia uma promoção de internet. Eu abri no banheiro do trabalho, sentada na tampa do vaso, as pernas frias de medo. Li uma vez, e depois de novo, até as letras não terem mais forma. Ali, preto no branco, sem metáfora, sem interpretação. Compatibilidade altíssima. Os números que eu não queria ver estavam diante de mim, ordenados por uma ciência que não conhece piedade. Daniel era o pai, e a filha da minha melhor amiga carregava no corpo o mesmo mapa de sangue do homem com quem eu acordava todos os dias. Saí do banheiro, lavei o rosto, me olhei no espelho. Eu esperava desabar, mas o que veio foi uma calma que eu nunca tinha sentido. Não era paz, era precisão. O tipo de serenidade que antecede a cirurgia. Ali, naquela luz branca de escritório, eu entendi que a minha vida, do jeito que eu conhecia, acabara. E o que viria depois dependeria do que eu fosse capaz de fazer com esse pedaço duro de realidade nas mãos. Voltei para casa andando devagar, com a cidade me parecendo outra. O trânsito, os vendedores de rua, o cachorro que sempre latia na esquina. Tudo igual, mas deslocado. Abri a porta, coloquei a bolsa na cadeira. Chamei o Daniel pelo nome. Ele apareceu na sala com o olhar cansado. Eu não perguntei mais nada, só disse: "A gente precisa conversar, e dessa vez eu não quero o seu silêncio."
Eu quero a sua verdade. O relógio da parede marcava 6h10 quando sentei no sofá. O ponteiro se mexia. Quando ele finalmente falou, o som do ponteiro continuou, impassível, marcando cada segundo que eu jamais esqueceria. O relógio da parede marcava 6h10 quando ele começou a falar. A voz de Daniel saía rouca, sem firmeza, como quem tenta atravessar um campo minado de lembranças. Foi antes de nós dois casarmos. Eu e a Camila. Foi rápido, um erro. Eu ouvi aquela palavra. Erro. E tive vontade de rir, mas o riso veio torto, quase um soluço. Ele continuou, tropeçando nas sílabas. Ela disse que não ia contar, que nem sabia se era meu, que não queria me atrapalhar. A cada frase, o chão doía um pouco mais. Eu não chorei. Não ainda. Só ouvia, porque o corpo às vezes entende a dor antes do coração. Ele falava, e eu lembrava de cada domingo, de cada almoço, da forma como ela me abraçava e dizia que eu era a melhor amiga que alguém podia ter. E você nunca desconfiou? Perguntei. Ele baixou os olhos. Desconfiei, mas não quis saber. A coragem dele era feita de covardia. O silêncio foi a armadilha onde eu caí. E de repente eu estava ali, sentada ao lado de um homem que jurou fidelidade e de uma história que se tornou uma paródia de família. Nos dias seguintes, as coisas se moveram como em câmera lenta. Eu fingia normalidade, respondia e-mails, fazia café, enquanto dentro de mim o mundo desabava em silêncio. Fui até o apartamento da Camila sem avisar. Ela abriu a porta sorrindo, o cabelo preso, Lia brincando no tapete. Você não imagina a alegria que me dá te ver, ela disse, sem perceber a ruína atrás dos meus olhos. Sentei no sofá e fiquei olhando para a menina. Ela tinha o mesmo jeito de franzir a testa que o Daniel tinha quando tentava esconder alguma coisa. Camila falava sobre fraldas, sobre o pediatra, e eu via tudo de fora, como se assistisse a vida de outra pessoa. Quando ela me ofereceu café, eu aceitei, mas a xícara tremia na minha mão. Camila, falei, e a minha voz soou calma demais. A Lia é filha do Daniel? O som do relógio da parede preencheu o espaço entre nós. Ela empalideceu. A mão que segurava a colher parou no ar. Por um instante, pensei que ela fosse negar, mas o olhar dela se entregou antes da boca. Você não entende, Gi. Foi antes de tudo. Foi um erro. Eu achei que nunca ia te machucar. Erro. A mesma palavra, repetida como se apagasse o crime. Eu respirei fundo. Tentei controlar a náusea. Você dormiu com o homem que seria o meu marido e depois me deixou chamá-la de irmã. E ainda me deu o direito de ser madrinha da filha de vocês. Ela chorava, balançando a cabeça, pedindo perdão, e eu só conseguia pensar em como a amizade mais bonita da minha vida virou o cenário da minha humilhação. Saí sem gritar, sem quebrar nada. Fechei a porta devagar, como quem encerra um velório. Do lado de fora, o sol de Recife parecia zombar de mim, brilhando com força indecente. No carro, o choro veio como febre. Eu bati as mãos no volante, gritei até faltar ar. A dor não era só da traição, era da ingenuidade, do papel de boba que eu representei tão bem. No dia seguinte, Daniel tentou falar comigo. Disse que queria consertar, que não sabia o que fazer agora. Eu olhei para ele e vi um homem pequeno, sem rumo, cercado pela própria mentira. Não há conserto, Daniel. O que vocês fizeram não se conserta, se paga. Comecei a planejar em silêncio. Não por ódio, mas por justiça. A vingança, aprendi, é a forma que a alma encontra de se recompor quando a justiça do mundo não dá conta. E eu não queria vingança de novela, queria método. Comecei a separar documentos, mensagens, datas. O que era sentimento virou arquivo. Procurei um advogado discreto. Queria fazer tudo sem escândalo. No mesmo tempo, enviei cópias dos resultados do DNA, das conversas, dos comprovantes bancários de ajuda anônima que ele mandava a Camila. Tudo protocolado. A última vez que vi os dois juntos foi num café perto do trabalho dela. Eu entrei de surpresa,
como quem se perde na rua e encontra o destino na esquina. Eles estavam lado a lado, tentando falar baixo. Quando me viram, empalideceram. Eu fui até a mesa. Podem continuar. Eu vim só assistir ao que sobrou da minha vida. Ninguém falou nada. O garçom parou por um segundo, tentando entender o clima, e seguiu. Eu deixei um envelope sobre a mesa. O pedido de divórcio, o processo de reconhecimento de paternidade e um bilhete. A verdade não é o que destrói. O que destrói é o medo de dizê-la. Saí sem olhar para trás. Nos dias seguintes, o mundo deles desabou em câmera lenta. O escritório do Daniel soube. A família da Camila também. Eu não precisei levantar um dedo. Bastou deixar as provas existirem. Enquanto isso, eu reconstruía a minha rotina, tijolo por tijolo. Dormia pouco, mas dormia limpa. Um mês depois, recebi a notificação judicial, confirmando a paternidade. A Lia agora tinha no papel o nome que já carregava no sangue. E eu, pela primeira vez, senti que podia respirar sem engolir ar envenenado. Mas ainda faltava o passo final, não o de destruir, e sim o de me libertar por completo. As pessoas acham que a verdade liberta. Libertar, liberta mesmo, mas antes ela destrói. O dia seguinte à audiência foi uma sucessão de ruínas. O nome do Daniel circulava entre colegas de trabalho, entre vizinhos, entre parentes que fingiam não saber de nada. Camila sumiu das redes, mudou o número do celular, tentou recolher os cacos da própria vergonha. E eu, de fora, observava o mundo deles ruir com uma serenidade que eu não reconhecia em mim. A verdade não me deu paz, me deu espaço. E espaço é o que sobra quando tudo que ocupava a gente finalmente sai do caminho. Nos primeiros dias, eu não saía muito de casa. O telefone tocava, e eu deixava tocar. As mensagens se acumulavam, umas de apoio, outras de curiosidade. Como você está? A pergunta que ninguém realmente quer ouvir a resposta. Eu respondia o mínimo. Tô bem. Mas à noite, quando o silêncio enchia o apartamento, eu sentia o eco do que perdi. Não era só um marido. Era o chão. Era o espelho. Era a versão de mim que acreditava que amor e lealdade eram a mesma coisa. Daniel tentou me encontrar 2 vezes. Mandou flores, escreveu cartas. As cartas eu li. Nenhuma delas tinha coragem. Só culpa. A culpa, percebi, é o disfarce mais covarde da vaidade. Ele não sofria por mim, sofria por ter perdido o papel de homem bom. A primeira vez que ele apareceu no prédio, a portaria me ligou. Eu pedi que não o deixassem subir. Diz que a Giovana que ele conhecia morreu. Camila tentou outro caminho. Escreveu um e-mail longo, pedindo perdão, dizendo que não dormia, que a Lia estava bem, que a criança não tinha culpa. Eu li até o fim, e é verdade. A Lia não tem culpa de nada. E talvez por isso eu tenha respondido. Cuida dela. Ela não precisa saber quem você foi comigo, só quem você é pra ela. Isso basta. Enviei e fechei a conversa. Nenhum bloqueio seria mais definitivo do que aquele ponto final. O processo correu rápido. O advogado me dizia que os fatos falavam sozinhos. Eu só precisava assinar. E assinei. Fria, limpa, sem lágrimas. O divórcio saiu antes do Natal. A certidão de paternidade dele, logo depois. E a vida, de alguma forma, seguiu. Mas a cidade não perdoa fácil. Recife pode ser linda, mas é pequena para quem carrega segredos expostos. No mercado, na padaria, nos corredores do trabalho, eu sentia olhares atravessados, comentários disfarçados em sussurros. É ela, a da história da amiga. No começo, eu me encolhia. Depois, aprendi a erguer o queixo, porque o escândalo deles nunca foi culpa minha. A vergonha era deles, a sobrevivência minha. Com o tempo, vieram os pequenos começos. Uma manhã, resolvi mudar o cabelo. Cortei curto, sem pensar. No espelho,
Não vi a mulher traída, vi a mulher que ficou. Voltei a correr no parque, entre o cheiro de jasmim e maresia, sentindo as pernas doerem num cansaço bom. E sem perceber, comecei a respirar no ritmo certo outra vez. Um dia, encontrei a mãe da Camila no mercado. Ela se aproximou devagar, com um olhar misturado de culpa e compaixão. Giovana, não dá pra defender o que ela fez, mas... obrigada por não ter virado ódio. Eu sorri de leve. O ódio prende, Dona Ruth. Eu só quero andar. Ela segurou minha mão por um instante, e foi como se uma parte do peso finalmente tivesse se soltado. A partir dali, algo mudou. Comecei a sentir curiosidade pelo que vinha depois, não medo. Voltei a estudar, aceitei um projeto novo e até sorri de novo de verdade quando um colega fez uma piada no almoço. Era pequeno, mas era real. Às vezes, ainda sonho com o Daniel. Não com ele em si, mas com a sensação de estar num lugar onde tudo parece certo até que uma rachadura aparece no chão. No sonho, eu não fujo. Eu observo a rachadura crescer até o chão ceder e acordo em paz. Porque agora eu sei, algumas quedas salvam. A verdade me tirou o que eu tinha, mas me devolveu o que eu era. E talvez esse tenha sido o preço justo. Depois de tudo, o silêncio virou o som da minha cura. No começo ele me assustava, a ausência da voz dele pela casa, o eco das minhas próprias palavras, o quarto grande demais. Mas aos poucos aprendi que o silêncio também pode ser companhia. Ele me obrigou a ouvir o que eu sentia de verdade, não o que eu fingia sentir para manter as aparências. Os meses seguintes foram de reconstrução sem pressa. Fiz terapia, voltei a ler, redescobri o prazer de estar sozinha. Comecei a escrever sobre o que vivi, não como desabafo, mas como registro. Um texto levou a outro, e quando percebi, tinha um blog. Chamava-se Depois do que Ficou. Nas primeiras semanas, escrevia sem mostrar para ninguém. Depois, comecei a publicar anonimamente. Falava sobre o que é ser traída por duas pessoas que se amam mais do que respeitam você. Sobre a sensação de ser apagada da própria história. Sobre o ato de se refazer. Um dia, recebi uma mensagem. Achei seu texto por acaso. Eu também fui traída pela minha melhor amiga. Obrigada por colocar em palavras o que eu não consegui dizer. Li aquilo com um nó na garganta. Pela primeira vez, entendi que minha dor não era um erro. Era um caminho. Comecei a ser convidada para rodas de conversa, pequenas palestras, entrevistas sobre relacionamentos abusivos, confiança, perdão. Eu nunca usei os nomes verdadeiros. Essa não era uma história sobre eles. Era sobre mim. A cada vez que contava, sentia a ferida cicatrizar um pouco mais. Camila, eu soube, tinha se mudado para outra cidade. Daniel também. Vez ou outra, alguém comentava que ele tinha sumido. Não desejei mal. Só quis distância. Aprendi que vingança não é destruir o outro. É reconstruir a si mesma até que o outro não tenha mais poder nenhum sobre o que você sente. Um ano depois, fiz uma viagem sozinha. Fui até Olinda num fim de tarde e sentei na beira do mirante para ver o pôr do sol. O céu era uma mistura de laranja e roxo, e o mar lá embaixo parecia calmo depois de um dia turbulento. Fechei os olhos e pensei: a vida é mesmo uma maré. Ela destrói, mas também devolve o que é nosso quando a gente aprende a esperar. Abri o celular, entrei no blog e escrevi o último texto. O silêncio que um dia me feriu é o mesmo que agora me ensina a ouvir. Aprendi que o amor não acaba quando termina. Ele muda de endereço. E às vezes, o novo endereço do amor é o próprio espelho. Apostei e deixei o vento levar. Voltei para casa leve, como há muito tempo não me sentia. Não era alegria. Era algo mais maduro, uma serenidade que vem depois da guerra. Eu não precisei mais falar de Daniel, nem de Camila, nem da Lia. Eu só precisava continuar sendo quem eu me tornei depois deles. Alguém inteira, silenciosa,
e finalmente livre. 1 ano e meio depois de tudo, acordei numa manhã de domingo com o som dos pássaros e o cheiro de café vindo da janela. O sol entrava devagar, desenhando faixas douradas no chão da sala. Era a primeira vez em muito tempo que o dia começava sem pendências, sem feridas abertas. Eu tinha sobrevivido à tempestade, e o mais surpreendente é que sobreviver não doía mais. A vida tinha voltado a ser simples. Trabalhar, ler, caminhar à beira-mar. Os pequenos gestos que antes pareciam banais voltaram a ter significado. Fui trocando móveis, quadros, cortinas, não porque quisesse apagar o passado, mas porque, finalmente, queria um lar que tivesse só a minha história nas paredes. Certo dia, no café onde eu costumava escrever, um homem me pediu para dividir a mesa. Era fotógrafo. Estava de passagem por Recife para montar uma exposição sobre mulheres e luz. Começamos a conversar. Falei pouco, como quem ainda testa o próprio coração. Ele não perguntou do meu passado, só me ouviu, com uma atenção tranquila que eu não lembrava como era. Quando nos despedimos, ele disse: "Você tem um jeito bonito de olhar o mundo, mesmo depois do que já deve ter visto." Aquela frase ficou em mim. Nos dias seguintes, ele voltou ao café. Aos poucos, nossas conversas viraram risadas, e as risadas viraram companhia. Não foi paixão imediata, foi presença. E a presença, às vezes, é o amor mais maduro que existe. Aprendi a reconhecer o que é leve. Aprendi a não aceitar o que machuca. E, principalmente, aprendi que recomeçar não é encontrar outra pessoa, é voltar a se escolher. Certa tarde, recebi um e-mail com o assunto: Convite para a palestra Mulheres que Recomeçam. Era uma ONG de apoio emocional a mulheres traídas e vítimas de abuso psicológico. Queriam que eu contasse minha história. Na hora, o coração acelerou. Pensei em recusar. Depois, lembrei de todas as mulheres que me escreveram dizendo: "Você falou por mim." Aceitei. Naquela noite, diante de um pequeno auditório, contei tudo. Não o escândalo, mas o processo. Contei como é ser enganada por quem você ama e ainda assim não deixar o ódio moldar o que vem depois. Contei sobre as madrugadas em claro, sobre o exame que mudou minha vida, sobre o blog, sobre a coragem de não me calar. No fim, uma mulher do público levantou e disse: "Obrigada por mostrar que a gente pode sobreviver." Eu sorri e percebi que, pela primeira vez, aquele sorriso era inteiro. Voltei para casa caminhando devagar. O vento da noite batia leve e o cheiro do mar chegava distante. Passei em frente à praia de Boa Viagem. Olhei o reflexo das luzes na água e lembrei de quem eu fui. A mulher que acreditava que a fidelidade era sinônimo de amor. A mulher que chorava em silêncio para não incomodar. A mulher que implorava explicações para quem já tinha decidido mentir. E sorri de novo, porque nenhuma delas existia mais. Hoje, quando alguém me pergunta se eu acredito no amor, eu respondo: acredito sim, mas primeiro, no amor que a gente aprende a ter por si mesma. A história da Camila e do Daniel acabou, mas a minha não. E talvez o verdadeiro final feliz seja esse: entender que algumas histórias precisam terminar para que a gente finalmente comece a viver a nossa.